Muito bom dia, rapaziada. Canal Conhecimento e Libertação tá no ar. Domingão hoje de carnaval, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o reino de Deus, né? Eu peguei alguns versículos da Bíblia aqui pra falar e aonde fala sobre o reino de Deus, né? Romanos, Isaías, Lucas, né? João. Então, vamos juntar algumas coisas aqui, fazer uma reflexão para ver a que conclusão nós chegamos, né? O que as religiões pregam, né, sobre esse assunto, sobre o reino de Deus? Que é o quê? Que você está numa fase de preparação para quando você morrer, você ir morar com Deus no reino dele, certo? Mas vamos fazer uma reflexão, uma análise mais aprofundada disso. Tem muitos versículos, né, bíblicos que falam sobre essas coisas. Eu vou trazer um aqui. Eu vou trazer primeiro no livro de Isaías. Isaías 61. Fala assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Essas palavras são palavras do Messias, certo? Essa foi a real fundação que ele veio, né? E aí, vamos lá, rapaziada. Vamos pular para mais um aqui. No livro de Lucas, fala o seguinte, Lucas 17. A vinda súbita do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Presta atenção. Ele está falando do quê? De uma boa conduta, um bom vestimenta, de uma sinalização de uma boa, de uma boa pessoa, certo? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, né? Algumas traduções falam assim, ó, entre vós ou dentro de vós, né? E aí fala assim, e disse aos discípulos, dias virão em que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Tem outro versículo aqui que eu vou trazer para vocês no livro de Romanos, né? Romanos 17 fala assim, ó, porque capítulo 14, versículo 17 fala assim, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que isso só vem depois da sua morte? Ou você acha que dá para fazer isso em vida, né? Justiça, paz e alegria de espírito, certo? Tem outro também que fala, eu vou ver se eu consigo achar aqui.
Eu não vou conseguir achar, galera. É sobre os fariseus. Eles chegam no Messias. Acho que todo mundo já tem visto sobre isso, já leu. Eles chegam no Messias e falam assim: Senhor, uma mulher casada com um cara, né? Aí o cara morre, ela não teve filho. Aí ela casa com o segundo irmão, com o terceiro irmão, quarto irmão, quinto irmão, sexto irmão, sétimo irmão. Todos eles morrem e eles não tiveram filhos, né? E aí o cara pergunta para ela assim: quando ressuscitar, de quem será a mulher, né? Porque ela passou por 7 maridos, 7 irmãos. E o Messias fala uma coisa assim, ó, que na ressuscitação não se darão em casamento, não se casarão e não se darão em casamentos, né? E aí ele tem uma frase bem embaixo que fala assim, ó: vocês não sabem que Deus é Deus de Isaac, Jacó, deixa eu ver se eu lembro outro. Não, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele fala assim, ó: não sabeis que Deus é Deus de vivos e não de mortos? Por quê? Porque eles estavam falando sobre a mulher sobre o pessoal que tinha morrido, né? Com os 7 irmãos e a mulher. Vamos levar em consideração o seguinte, rapaziada. Quando Deus fez o planeta lá no princípio, e ele fez o homem, né? E fez a mulher, antes da entrada do mal no mundo, né? Era uma perfeição, certo? Por que ou por qual motivo, né, Deus deixaria uma pós-vida do tipo assim, morreu, o bem maior vai vir depois da morte? Se o que temos, né, hoje na Terra é uma dádiva, né, é um presente de Deus, que é a vida, né, e Ele já dá. Então eu creio que esse reino de Deus, né, que a Bíblia relata, eu não estou aqui falando que pós a morte acaba tudo ou não tem mais nada. Pode ser que tenha um ir para Deus, voltar para Deus, né? Porque saímos dele, então o nosso espírito ou nossa alma em si teria que voltar para ele, né? Porque se o Messias traz o reino até a gente, e o reino está dentro da gente, está entre nós, por qual motivo a gente acreditaria que esse reino é só depois da morte? Por que as religiões fariam que você acredite que o reino é só depois da morte? Por que o reino não pode estar dentro da gente, né? Movido de misericórdia e compaixão, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse seria um reino de Deus dentro da gente, certo? É porque não faz muito sentido você acreditar que o que a Bíblia diz é por acaso. Porque, igual eu falei, se o reino está entre nós, por que Deus deixaria para te dar um melhor depois da morte? Né? Não faz muito sentido isso aí. Então, eu não creio que... Eu não estou aqui firmando e colocando uma certeza sobre isso. Mas eu não creio que o reino de Deus é pós-morte, né? Depois que você morreu, você vai pro reino de Deus, né? Segundo o que a Bíblia diz em si. Porque você vai levar em consideração, leva em consideração o seguinte: você vai olhar o Pai Nosso, ele fala assim, ó: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele fala assim, ó: venha a nós o teu reino. Não é nós irmos para o reino, é o reino que vem até nós. Essa é a oração do Pai Nosso. Essa é a oração que o Messias
o Messias ensina, né? Venha a nós o teu reino. Não é nós vamos nos preparar para ir para o teu reino, não. A religião prega assim, você tem que se preparar para ir para o reino de Deus, né? Mas e se for o contrário? E se o Espírito te prepara para que o reino de Deus venha até você? Certo? Porque aí não, olha para você ver. Quando a religião prega que você tem que se preparar para ir para o reino de Deus, você leva o crédito e o mérito se você for salvo. E a salvação não é por mérito, mas por graça. Então quando fala assim, ó, é que se for o contrário que eu estou falando para vocês, se o Espírito te prepara para que você receba o reino, aí já não é por esforço, não é por mérito da gente, é pelo quê? Pela graça. Somos escolhidos para quê? Para que venha o Espírito, prepare o terreno, plante uma semente e o reino cresça dentro da gente. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, baseado na justiça, na paz, né? E na felicidade no Espírito, né? É o que eu digo. As pessoas tentam se apoderar do reino de Deus por força. Por quê? Porque ela quer se esforçar para atingir o reino de Deus. Mas e se for o contrário? O que eu estou falando para vocês, e se é o reino de Deus que vem até a nós? Igual eu falei, o Messias morto na cruz abriu um caminho para que Deus venha até nós. Não depois da morte. Entendeu? Porque a gente tem que exercitar o reino de Deus aqui, com o próximo. Nessa vida, agora, hoje, neste momento. Nem ontem, nem amanhã. Hoje. Exercitar o amor ao próximo, né? Você não vai ter essa oportunidade depois que você morrer. Entendeu? Então, é uma incógnita. Fica aí uma reflexão, um raciocínio, né? O que faz sentido aí para você? Deixa aí no comentário. E até o próximo vídeo.